Então, a minha fala hoje vai ser sobre os fatores emocionais do lúpus, ou seja, quais são os fatores emocionais e de que forma eles interferem no desenvolvimento da doença, de forma que nós possamos controlá-la e ter um equilíbrio no nosso organismo, ou de que forma eles impactam negativamente, né? Quem vai mudar? Para mim? Oi, quem vai mudar? Quem vai mudar? Quem vai mudar? Eu achei que você fosse mudar, eu pensei que você fosse mudar. E aí? Gente, onde eu mudo isso? Onde eu mudo? Eu dirijo para onde? Gente, essas novas tecnologias, eu sou um horror com isso. Eu sou na época do mimeógrafo. Não dá certo, eu não tenho neurônio suficiente para entender essas coisas. Recentemente eu descobri o Google Drive. Vocês conhecem o Google Drive? Então a nova geração é arroz com feijão, né? Eu achei uma coisa de outro planeta. Então é isso. Então, vamos começar falando sobre adoecimento, né? Então, o que é o adoecimento? O adoecimento, ele é um processo de ruptura, né? Ele é um processo de rompimento no curso natural da nossa existência, né? Nós estávamos existindo, a nossa vida, geralmente, a gente entende ela como muito previsível, né? E aí, de repente, a gente recebe um diagnóstico de uma doença e ela causa um grande abalo nessa forma como nós vínhamos conduzindo a nossa vida. E é um momento que impõe o reconhecimento da nossa fragilidade. Nós vivemos, eu costumo dizer que nós vivemos como se nós fôssemos eternos, né? E como se nós fôssemos super-homens. Quer dizer, nós podemos cometer todos os excessos, fazer de tudo que nada vai acontecer. O doente é sempre o outro, né? Quem vai ficar doente é sempre o outro, nunca o ele, né? E aí, de repente, a gente adoece e a gente percebe que nós somos tão frágeis quanto aqueles outros que a gente imaginava que iam ficar doentes, e não a gente, né? E ela interrompe os nossos padrões cotidianos, exigindo uma reflexão acerca dos nossos valores, acerca das nossas condutas, acerca daquilo que até então era prioritário na nossa vida. E ela acaba tendo impacto na nossa identidade, na forma como nós nos relacionamos com nós mesmos, na forma como nós nos relacionamos com os outros ao nosso redor. Ela gera insegurança e medo, né? O medo da rejeição, o medo de perdas afetivas e sociais, e ela gera uma preocupação acerca do futuro, né? Ainda mais quando é uma doença como o lúpus, né? Que ela é rodeada aí de tanta imprevisibilidade. Então, ó, tá bem? Meu Deus do céu. Então, o lúpus, ele traz um peso muito grande, não é? Pela sua potencial gravidade, pelas limitações funcionais que a doença e o tratamento trazem, pelas constantes dores e fadigas, por uma exigência de adaptação rigorosa, né? Então, o tratamento ele exige muita adaptação e isso por si só pode ser indutor de estresse e pela sua imprevisibilidade. A primeira área da psicologia que começou a estudar o impacto dos aspectos emocionais da personalidade sobre as doenças foi a área da psicossomática em meados da década de 70. Então, o que é a psicossomática? É uma teoria que ela busca compreender o que ocorre na mente das pessoas que respondem aos conflitos vivenciados e aos acontecimentos somatizando. Inicialmente, lá na década de 70, se acreditava, né, havia uma hipótese de que determinados perfis de personalidade favoreciam o surgimento de determinadas doenças. Essas hipóteses não se sustentam mais, não se acredita mais que determinados perfis, que determinados traços de personalidade efetivamente contribuem para que uma doença X ou Y aconteça. Só que isso foi muito difundido, né, na sociedade. Até hoje as pessoas ainda, algumas pessoas ainda acreditam nisso
E isso gera muito sofrimento, né? Porque transmite a ideia de que assim, foi o meu psiquismo que criou a doença. Então, se foi o meu psiquismo que criou, é só uma questão, ele pode mudar isso. Isso não é verdade, a doença é multifatorial, os aspectos emocionais eles são importantes, mas o psiquismo não cria nada, né? Então, isso significa que não existam somatizações? Não, as somatizações elas existem, mas elas não são como a gente imaginava inicialmente. Então, a somatização, ela é um mecanismo que atinge indivíduos que têm essas seguintes características: uma dificuldade de fantasiar livremente, uma pobreza de associações subjetivas, ausência de reações afetivas diante de perdas e outros acontecimentos traumáticos. Então, as pessoas que somatizam são pessoas que têm características alexitímicas, ou seja, são pessoas que têm dificuldades em identificar, discriminar e expressar sentimentos. Então, são aquelas pessoas que vivem situações de perda, por exemplo, e não esboçam nenhum tipo de reação emocional. Às vezes a gente olha para essas pessoas e fala: nossa, como ele é forte, olha, passou por tudo isso e foi inteiro, nem chorou, né? Eu me preocupo muito mais com essas pessoas do que com as pessoas que choram, se deprimem, ficam ansiosas, né? Porque essas pessoas, elas correm um risco muito maior de desenvolver quadros graves, porque então é o corpo que vai vivenciar aquilo que o psiquismo não consegue enfrentar, né? Então aquela pessoa que tem uma vida mental rica, que entra em contato com seus afetos, ela não vai somatizar. São outros processos que acontecem nela, tá? Então os processos somáticos, o paciente psicossomático é um paciente muito grave. Então não é aquilo conforme se acreditava inicialmente, aquilo que foi disseminado na sociedade. Então, o psiquismo ele não produz doenças, ele contribui para as suas manifestações e evoluções. E tem uma outra questão: a pessoa ao longo da vida ela pode ter feito escolhas que favoreceram o surgimento de determinadas doenças, né? Quer dizer, existe a predisposição, existem as nossas fragilidades orgânicas, e existem os nossos comportamentos ao longo da vida, né? E eles vão contribuir para que nós tenhamos uma condição de vida mais saudável ou menos saudável, né? Então, no momento que a gente recebe um diagnóstico de uma doença, a gente sempre precisa refletir se de alguma forma os nossos comportamentos e as nossas atitudes contribuíram, favoreceram o surgimento dessa doença. Porque se a gente puder identificar isso, a gente pode reverter e usar isso em nosso benefício, né? Não que o nosso psiquismo vá nos curar, né? Mas a gente pode ter uma relação com esse quadro orgânico bem diferente. Atualmente, a área da ciência que mais estuda o impacto das questões emocionais sobre o nosso organismo é a área da psiconeuroimunologia. Então, é uma área que investiga as relações entre cérebro, comportamento e sistema imunológico. Então, através dos estudos nessa área, pôde-se constatar que o sistema imunológico não é um sistema que funciona de uma forma independente, exclusivamente química, mas é um sistema que interage com outros sistemas, sendo sensível à regulação do sistema nervoso e do sistema endócrino. E ele também é um sistema que é muito sensível a fatores psicossociais, como o estado emocional, o tipo e a intensidade do estresse, as características de personalidade e a qualidade das relações sociais. Sabe-se hoje que a resposta imunológica ela é mediada por fatores como a ativação do sistema nervoso central, a resposta hormonal e a mudança comportamental em função de características e estados psicológicos. Um dos aspectos que interfere muito na resposta imunológica é o estresse, né? O estresse é um pouco caixa de retalho, né? Todo mundo hoje, é a doença da pós-modernidade, né? Todo mundo fala muito em estresse, eu costumo brincar que estresse é que nem virose, né? A gente chega no hospital e está com vômito e diarreia, a primeira suspeita é virose, né? E a gente tem outras questões emocionais, ansiedade, estresse, né? Tudo é estresse, tudo agora é estresse. E fala-se muito em estresse,
mas não se define muito o que é estresse. Então, existem inúmeras definições sobre o estresse. Eu gosto muito dessa definição desse autor, que é uma definição, uma visão biopsicossocial, e ele diz que estresse é uma relação particular entre o indivíduo, o seu ambiente, e as circunstâncias às quais está submetido, que é avaliado por ele como uma ameaça, ou algo que exige dele mais do que suas próprias habilidades ou recursos e que põe em perigo o seu bem-estar. Então, essa visão, ela considera que os estímulos estressores, eles são provenientes tanto do mundo externo quanto do mundo interno. Eventos traumáticos são estressores, um diagnóstico pode ser estressor, uma doença, ela é um evento estressor. E é importante que vocês saibam que o que determina que algo seja estressante ou não são as características do indivíduo. Então, o que é estressante para mim pode não ser para vocês, o que é estressante para vocês pode não ser para mim, porque nós temos uma capacidade de tolerar esses eventos que é muito individual, ok? Bom, e como que o estresse interfere, então, na resposta imunológica, né? Os estudos apontam que, sob situação de estresse, há uma diminuição da atividade e proliferação dos linfócitos e das células T, menor produção de anticorpos em relação ao vírus da hepatite C, a vacina da hepatite C, e uma cura mais lenta de feridas após biópsias. Tudo isso são estudos científicos, tá? O estresse também ele aumenta a secreção do cortisol, que é um hormônio tóxico para o nosso organismo, que com o tempo ele provoca danos no hipocampo. O hipocampo é uma região do nosso cérebro que é responsável, é a sede da memória, e ele também é uma parte importante do sistema límbico, que é o sistema que regula as nossas emoções. E diferentes estudos naturalistas, eles sugerem que face a situações de estresse, o nosso sistema imunológico diminui a sua competência. O que são estudos de contexto naturalista? São aqueles estudos observacionais, né? Porque a gente não pode fazer um estudo controlado de estresse, ninguém vai pôr uma pessoa num laboratório, né? E submetê-lo a situações extremas de estresse para ver o que é que acontece, né? Então, são estudos observacionais que são realizados através de questionários, escalas, enfim, e então se observa isso. Além do que, observações clínicas apontam para a associação entre o estresse e a ativação da doença. Vários estudos, os pacientes manifestam isso, né? Eles reconhecem que após situações de estresse, houve uma ativação da doença. Um outro aspecto que interfere muito no tratamento e no desenvolvimento da doença são os casos de depressão e ansiedade, principalmente em pacientes portadores de lúpus. A depressão e a ansiedade, elas respondem às queixas de 78% dos pacientes que procuram pacientes com lúpus que procuram os serviços de saúde mental. E a depressão, ela impacta de uma forma avassaladora sobre o organismo, né? Porque ela impede, por exemplo, que a gente crie hábitos saudáveis, e isso vai interferir no tratamento, né? Hábitos saudáveis como exercício, dieta, abstenção de fumo e álcool, e ela gera uma visão muito distorcida de nós mesmos, da vida e da realidade. Então, para que a gente possa se desenvolver, é preciso que a gente tenha uma visão de reconhecimento do nosso desenvolvimento, né? De reconhecimento daquilo que nós estamos conseguindo fazer, das nossas competências, das nossas habilidades. Não é o jogo da Poliana, né? De ficar feliz por tudo e uhul, né? Tá tudo bem, nada está acontecendo. Não é isso, né? Mas é poder reconhecer cada passo que a gente dá, porque para a gente dar um passo, o outro precisa estar muito bem estabelecido e ser muito bem reconhecido. Se a gente não consegue reconhecer isso, a gente não consegue dar os passos necessários para a nossa evolução, para o nosso tratamento, né? para o nosso desenvolvimento de modo geral. A depressão, ela costuma estar associada somente a um quadro de tristeza, né? As pessoas acham que todo deprimido é um ser triste. Então, se não tem tristeza, não tem depressão. Não é verdade, né? O comportamento, a tristeza, ela é presente em grande maioria dos quadros de depressão, mas existem outros, entre eles, a
ansiedade, a irritabilidade, sentimentos de culpa, baixa autoestima, alteração na concentração e na memória, dores de cabeça, inapetência, insônia, diminuição da atividade sexual, distúrbios na imagem corporal e diminuição do interesse no ambiente e limitação das atividades sociais. Tá? Então, a depressão ela pode se manifestar através desses sintomas, que a gente muitas vezes não associa ao quadro. Um outro fator que interfere na nossa resposta imunológica são os estilos de personalidade, que é diferente de perfis de personalidade. Tá? Então, sabe-se que a tendência para o desânimo e um estilo pessimista ele está relacionado às piores respostas imunológicas. Assim como estratégias de enfrentamento das situações que sejam inibitórias, repressivas ou de negação, elas também têm sido associadas ao aumento de sintomas físicos, com mais visitas médicas, mais irregularidades do sistema nervoso autônomo, que é aquele que regula as nossas funções neurovegetativas, como respiração, circulação, controle de temperatura e digestão, e mais perturbações no sistema imunológico. O que é, então, uma estratégia inibitória repressiva? Então, é aquela pessoa que ela não entra em contato com toda a questão do adoecimento, né? Então, ele adoece, mas ele não quer saber disso, ele não quer pensar nisso, ele não quer pesquisar, ele não quer se informar, ele não quer se apropriar daquela condição. Ele não nega que ele tem a condição, mas ele não se apropria dela. Um outro fator bastante importante para que nós tenhamos respostas imunológicas adequadas está ligado ao suporte social. Então, a relação entre o suporte social e a saúde ela é muito bem estabelecida na literatura e alguns estudos mostram que mesmo a longevidade está relacionada ao pertencimento a grupos sociais fortes, sendo ele também um fator protetor face a estressores. Quando eu estou falando em suporte social, eu não estou falando só do suporte social familiar, né? Mas também daquele suporte social que é promovido pelo grupo de amigos, pelo pertencimento a grupos e associações, pelo pertencimento a grupos religiosos, né? Tudo isso compõe aquilo que nós chamamos de suporte social, que é bastante importante não só numa condição de adoecimento, mas para a nossa vida de modo geral. Então, as pessoas que têm um suporte social adequado, ela tem uma menor probabilidade de desenvolver transtornos emocionais. E isso é tão importante que hoje os estudos apontam que o isolamento social, ele é tão negativamente impactante quanto ao efeito de outros fatores de risco, como fumar, aumento de pressão sanguínea, presença de lipídios no sangue, obesidade e sedentarismo. Então, as relações interpessoais positivas, elas estão relacionadas a menores índices de hormônios de estresse, como o cortisol e as catecolaminas, e ela contribui para diminuir o risco a infecções. E o grau de suporte social, né, o grau de satisfação com o suporte social, ele acaba tendo um papel muito importante na percepção que nós temos da nossa qualidade de vida e na relação que nós temos com a nossa vida de modo geral, com a nossa satisfação ou insatisfação com a nossa própria vida. Então, a forma como o indivíduo vai processar as suas experiências de vida, incluindo aqui o seu adoecimento, ele vai ter um impacto sobre o seu equilíbrio físico. Então, pegando um pouco a fala de que é vida que segue, é vida que segue. Agora, como segue? Né? Isso vai fazer toda a diferença. Então, a experiência de adoecimento ela é uma ameaça aos esquemas com os quais a gente organiza o mundo e a nós mesmos, né? E ela coloca muito em questão as nossas crenças sobre a vida, sobre a previsibilidade do mundo, sobre a possibilidade de nós controlarmos tudo o que acontece com a gente. E para a gente enfrentar, então, essa condição de adoecimento, é fundamental que a gente possa reformular as nossas ideias, redefinirmos a nós próprios e ao nosso mundo. A condição de doença, ela nos impõe um desafio, muitas vezes, né? O desafio é que a gente se reinvente.
de que a gente faça diferente. Então, existem muitos aspectos que atravessam a questão do enfrentamento. Um deles é os sentidos e os significados que a gente atribui à doença. Então, muitas vezes, algumas pessoas, por exemplo, entendem que a doença é um castigo. Né? Eu estou sendo castigado, né? Por isso que eu fiquei doente. E a forma como a pessoa vai lidar com essa ideia de castigo também vai determinar a evolução do seu tratamento. Então, tem pessoas que se submetem, estou sendo castigado, é isso mesmo, foi Deus que quis, não há nada que eu possa fazer em relação a isso. E tem outros que se sentem castigados e ficam possuídos de raiva, de ódio e também não conseguem aderir a um tratamento, não conseguem tomar atitudes que favoreçam um equilíbrio físico para que a doença seja controlada. O quanto nós queremos, eu coloquei a cura entre aspas, porque o lúpus não é uma doença, né? Até o presente momento que tem a cura, mas o quanto nós queremos estar equilibrados, né? Vai interferir no desenvolvimento da doença. E também a questão dos ganhos secundários. Muitas vezes, as pessoas quando adoecem, elas acabam paradoxalmente tendo muitos ganhos, né? A família passa a viver em função delas, né? Elas não precisam mais enfrentar nada que é chato, né? Então eu sou doente, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, né? Eu sou poupada todo o tempo. E aí as pessoas que têm esse tipo de ganho, elas não vão querer melhorar, né? Porque melhorar é sair dessa condição de doente, né? E muitas vezes as pessoas passam a estruturar a sua personalidade a partir dessa condição. Já teve vezes, inclusive, eu receber pessoas no meu consultório e uma das primeiras perguntas que eu faço é: me fala um pouco sobre você. E a pessoa não fala assim, eu tenho lúpus, ela fala, eu sou lúpica. Quer dizer, a identidade dela está calcada sobre a doença, né? Então, é nas crises que a gente consegue construir soluções inovadoras. Eu gosto muito de citar um exemplo de uma pessoa que eu acompanhei por muitos anos. Quando ela iniciou o trabalho comigo, ela era uma pessoa extremamente retraída socialmente e tinha relações bastante conflituosas com a família, da qual ela era muito dependente. Era uma pessoa que tinha um pouco interesse sobre o mundo de modo geral. Era uma pessoa com traços de agressividade bastante significativos. E ao longo do trabalho, ela se reinventou de uma forma absolutamente espetacular. Então, essa pessoa hoje, ela tem excelentes relações com a família continua sendo a mesma, a família não mudou, né? Mas ela mudou. Ela aprendeu a lidar com essa família que ela tinha de uma forma diferente. Então, ela aprendeu a ser mais tolerante, ela aprendeu a lidar com as diferenças, ela aprendeu que no mundo as pessoas não estão para servi-la e atender aos seus desejos. Ela foi adquirindo autonomia em relação à própria vida e se tornando cada vez mais independente. Ela desenvolveu novos interesses sobre o mundo. Ela vai em exposições de artes e vem me contar, sabe mais de arte do que eu atualmente, sabe mais o que está acontecendo no mundo atualmente do que eu, porque se tornou uma pessoa super bem informada. É uma pessoa que, diante das limitações da dieta, foi fazer pesquisas e foi fazer adaptação. Então, não posso comer carne, o que eu posso comer? E criou novas receitas e foi testando. Então, se reinventou completamente. Ela é uma outra pessoa depois que ela teve esse diagnóstico. Tá? Então, isso é possível. Então, ao invés dela se submeter, né, àquela condição, ela procurou criar em cima disso, né? Então, é uma vida que segue, mas vai seguir de uma forma diferente. Né? Bom, então, pensar sobre o adoecimento, as pessoas falam assim, eu estou doente, mas eu não quero pensar sobre isso. Não, tem que pensar. E tem que pensar muito sobre o adoecimento. Porque a partir do momento que a gente pensa sobre o adoecimento, que a gente entende as nossas emoções, as emoções que estão associadas a ele, isso aumenta a sensação de controle sobre a vida, sobre a nossa vida. Ela aumenta a nossa autoestima e ela permite que a gente encontre um significado positivo para todas as experiências difíceis. Então tem que pensar,
tem que refletir, tem que expressar tudo aquilo que está associado, todos os sentimentos que estão associados a esses processos. E faz parte do enfrentamento a gente redefinir as nossas relações interpessoais, conseguindo estabelecer relações de mais intimidade com as outras pessoas. Às vezes nós temos relações muito superficiais com o outro, né? Ainda mais em épocas de Facebook, né? A gente tem, sei lá, 500 mil amigos, na verdade não tem nenhum, né? Onde as pessoas são descartadas com muita facilidade, né? Poder estabelecer relações de intimidade é fundamental para que a gente tenha um restabelecimento do equilíbrio do nosso organismo. E é importante também que a gente possa admirar de uma forma diferente a fragilidade e a preciosidade da vida. Eu costumo dizer que bom que nós não somos imortais, né? As pessoas dizem exatamente o contrário, né? Eu queria ser imortal. Não, seria péssimo. Vejam bem, nós já temos uma tendência a procrastinar, né? É tudo amanhã. Amanhã eu vejo, amanhã eu faço. Isso porque a gente sabe que esse amanhã é limitado. Imagina se não fosse, né? Nós não íamos construir nada, nós não íamos fazer nada. A gente ia adiar indefinidamente a nossa vida, ia ser tudo com um amanhã eterno que não ia chegar nunca. Então, ainda bem que nós temos um tempo, porque isso nos ajuda a nos organizar de uma forma diferente. Então, a experiência do adoecimento ela pode ser muito positiva nesse sentido, porque a gente se dá conta que assim, bom, eu não tenho todo o tempo mesmo. A gente não tem, né? Mas às vezes, quando a gente recebe esse diagnóstico, que isso se torna mais presente e a gente para de adiar, né? Aquilo adiar, o dia que eu vou fazer um curso, adiar, sei lá a mudança de emprego, adiar, isso para. Então é bom que a vida seja limitada, é bom que a vida seja frágil, porque é isso que nos motiva a construir aí adiante, enfim. Então, faz parte das estratégias de enfrentamento também estabelecer uma boa relação com o médico, com os demais profissionais e seguir as recomendações. Às vezes as pessoas ficam achando que, não, o médico falou isso, mas eu fiz aquilo, né? Ninguém pode lhe ajudar melhor quando a gente está dizendo da questão do organismo propriamente dito do que o médico. O médico estuda para isso, né? Ele vive para isso. Ele tem as informações mais atuais. E ele sabe muito mais do que a vizinha, que diz que o chá daquilo é muito melhor, né? A gente não pode esquecer que o que é natural também é tóxico, né? O tempo que eu passei na Escola Paulista de Medicina, na disciplina de nefrologia, infelizmente, eu tive a oportunidade de acompanhar muitas pessoas que tiveram uma evolução muito ruim, exatamente porque não aderiam ao tratamento, não seguiam as sugestões médicas, iam tomar o chá de não sei o que, comiam não sei o que lá, parava de tomar o remédio e efetivamente morriam, né? Então, é importante que a gente siga, vocês podem discutir com os seus médicos, né, sobre o tratamento, ele está aberto a isso, ele está aberto a ouvir, mas ele é a pessoa que tem as melhores informações para você e ele sabe o que é melhor para você, no sentido médico, né, no sentido do tratamento. E buscar informações de fontes confiáveis. Hoje em dia, com a internet, tudo está no Google, né? E no Google tem muita coisa boa, realmente, mas também tem muita porcaria, né? A internet é terra de ninguém, aceita tudo. A gente pode escrever qualquer coisa, montar um blog, né? Se esse blog tiver muitos acessos, você dá um Google, ele vai aparecer ali, né? Mas não é porque está na internet que é confiável. Então a gente precisa buscar informações confiáveis, em sites confiáveis, né? Com profissionais da área. Profissionais muitas vezes têm sites, têm blogs com informações. É nesses lugares que a gente tem que pesquisar, né? Não é no senso comum, não é naquilo que a minha vizinha falou que isso fez bem para não sei quem, não. Isso não é uma informação confiável, né? A sua vizinha pode gostar muito de você, pode querer que você fique muito bem, mas nem sempre o que ela diz aconteceu da forma que ela disse, né? Às vezes as pessoas tomam alguma coisa, tem uma melhora rápida ali no primeiro momento e depois evolui muito mal, mas ela ficou só com aquela melhora rápida e falou, não, deu super certo. E às vezes não deu, não é? Contar com apoio psicológico é muito importante, não é? Porque
vai contribuir exatamente para que a gente enfrente as nossas emoções, para que a gente possa expressar todos os nossos sentimentos, para que a gente possa lançar um olhar novo sobre a gente, nos entender melhor e estabelecer novas relações com nós mesmos e com o mundo. A atividade física, de acordo com as limitações, conforme a palestra anterior, ela é muito importante, assim como a dieta e os grupos de apoio. Em relação às limitações e às dietas, muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade em seguir, porque nós sempre temos a tendência de nos focar naquilo que nós não podemos, e não naquilo que nós podemos, né? Então, assim, eu não posso comer carne, eu não posso... Mas e tudo o resto que você pode? Né? Você não pode comer carne, mas pode comer um monte de outras coisas. Né? Não, mas eu não posso comer carne. Então, é muito do tratamento dificultado por conta dessa posição que a gente tem. Tá bom, tem algumas coisas que você não pode, tem limitações, mas vamos ver o que você pode, vamos focar naquilo que é possível, porque se você se focar naquilo que é possível, você vai bem. Se você se focar naquilo que você não pode, você vai muito mal. Então, é uma questão de escolha. Né? A gente escolhe todos os dias da nossa vida o que é que a gente vai alimentar dentro da gente. Né? Vida e morte são processos que acontecem no nosso organismo continuamente. E a cada dia, quando a gente acorda, a gente escolhe o que é que a gente vai alimentar. A vida ou a morte dentro de nós. Né? Então, muitas vezes, uma boa evolução ou uma evolução ruim de uma doença é também uma questão de escolha. Também faz parte das estratégias de enfrentamento e estabelecimento de novos projetos de vida. E aí também a gente entra na questão de se focar naquilo que se pode e não naquilo que não se pode. Bom, eu não posso mais trabalhar numa determinada atividade, eu não posso mais estar envolvida com outras atividades, eu não posso ir na praia. Bom, eu não devo ir à praia, mas eu posso ir para a montanha. Né? Eu posso descobrir outras coisas, eu posso descobrir um mundo novo. Às vezes nós somos tão restritinhos, né? A gente tem uma tendência a fazer que nem aquela música do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual. Né? Nós temos essa tendência à repetição. Né? Então, poder estabelecer novos projetos é romper com isso, é fazer o diferente, é descobrir as coisas diferentes. Manter-se ativo socialmente é muito importante, né? Principalmente nos casos de depressão, isso é muito difícil, mas é importante que a gente entenda que isso faz parte do tratamento. Né? Então, muitas vezes a gente pode fazer isso. Mas na vida a gente não faz só o que a gente tem vontade. Né? A gente faz o que é importante, a gente faz o que é preciso. Então, muitas vezes, fazer algumas coisas que a gente não tem vontade, mas fazer, faz uma grande diferença. Agora, se a gente só faz o que a gente tem vontade, aí realmente a vida fica bastante difícil. Né? E encontrar novas alternativas que promovam o crescimento, o desenvolvimento, a realização. Então, fazer boas leituras. Né? Então, se eu não estou bem, eu estou com dor, eu vou ficar na cama. Então, eu não vou ficar na cama à toa, pensando, oh meu Deus, como eu sou infeliz, eu tenho isso que me deixa na cama, enquanto todo mundo... Não, eu vou usar esse tempo para fazer uma leitura, para ler alguma coisa que me agregue, eu vou acessar uma palestra no YouTube que seja interessante. Eu estou ali na minha cama, eu não estou conseguindo sair porque eu estou com dor, eu estou fadigado, mas eu estou usando aquele tempo que eu tenho para me desenvolver, para adquirir novas informações, para pensar, né? Para adquirir informações que me permitam pensar diferente. Né? Então, é usar cada momento da vida para desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos e novas estratégias. Então, a gente não deve se deter nas perdas que a gente tem, mas nesse potencial que sempre permanece dentro da gente. Então, paradoxalmente, né, através do adoecer, a gente pode ter a oportunidade de viver de uma forma muito mais consciente, né? Dando muito mais atenção às nossas escolhas e às necessidades. Através do adoecimento, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente tem a oportunidade de sair do automático, né? Que é tão prejudicial na vida da gente, e nos tornar, como a Edu disse, protagonistas da nossa vida e das nossas histórias. Né? Então, cada
um de nós, nós somos potencialmente transformadores da experiência. Somos nós que vamos dar sentidos a essa experiência vivida. E a gente pode, sim, independente da experiência, independente do que aconteça, independente do quadro clínico, a gente pode encontrar novas formas de viver melhor, né? Então, e essas crises, muitas vezes elas revelam o potencial individual de cada um. Essa minha paciente, às vezes, ela diz para mim: nossa, eu não sabia que eu podia fazer tudo isso, eu não sabia que eu podia chegar aonde eu cheguei. A gente não sabe, né? Mas então, se a gente coloca isso à prova, a gente descobre que a gente pode ser muito mais do que a gente imaginava inicialmente que poderia ser. Então, a forma mais natural de dar sentido e integrar os acontecimentos da vida da gente é através da linguagem, da partilha com os outros. Então, falar permite a integração de pontos de vida alternativos, criação de novas habilidades, a gente aprende com o outro. Então, a gente tem que falar para o psicólogo, falar para o médico, ir nos grupos de ajuda, falar e ouvir também, né? Não é só falar. Também ouvir, né? E a gente aprende com os outros, sempre, né? Então, poxa, olha, aquela pessoa encontrou essa saída, bom, essa saída não serve para mim, mas a partir daí eu posso pensar em novas saídas, em novas possibilidades. A gente cresce demais com o outro, a gente aprende demais com o outro. E quando a gente não fala, quando a gente guarda aquilo, é como se a gente ficasse parado no tempo, né? A gente vive aquela experiência indefinidamente, continuamente, né? Porque a gente não cria novos significados, a gente fica preso. Então a gente fica preso àquelas emoções despertadas pelo diagnóstico e fica vivendo aquilo infinitamente dentro de nós. Tá? Então, ser responsável implica na capacidade de modificar as coisas e de assumir o controle e de se tornar protagonistas da sua própria história. Então, uma das coisas que eu quero que vocês pensem muito é sobre isso, né? Assumam o controle da vida de vocês. Existem coisas que a gente não controla mesmo. Enquanto nós estamos aqui, muitos processos estão acontecendo dentro dos nossos organismos. Processos de vida, processos de morte, algumas coisas a gente não controla. Não é verdade que querer é poder, tem coisas que a gente quer que a gente não pode. Essa é a realidade da vida, né? Os livros de autoajuda falam muito isso, né? Basta querer, querer é poder, não é, né? Existem muitas coisas que a gente quer e não pode, mas isso não significa que a gente possa pouco. A gente pode muito, né? Depende da forma como a gente vai se relacionar e se articular com possíveis limitações. Então era isso que eu tinha a dizer para vocês. O meu e-mail está aí, caso vocês queiram entrar em contato. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Bom, Pode falar?